Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre a geografia da pobreza no Brasil. Que características ou que fatores ou conceitos ainda são importantes pensar, analisar para entender por que classificamos uma população ou parte de uma população como pobre ou na linha da pobreza ou ainda abaixo da linha da pobreza. Fatores bem importantes de serem analisados. E aí começamos pensando ali, você sabe descrever o que é pobreza? E sabe quais as consequências da pobreza para a população brasileira? O que se reflete nessa população pela falta de acesso a um produto ou serviço ou necessidades básicas da população como um todo. Então é importante analisar nesse sentido. E aí a gente pensa ali primeiro no conceito. O que é pobreza? É a falta de acesso a serviços básicos como saneamento, energia elétrica, saúde e educação. São fatores importantes. Se o indivíduo ou se um grupo de indivíduos tem acesso a esses serviços básicos, ele terá uma melhor condição de vida. Se o indivíduo está alimentado, ele conseguirá, por exemplo, desenvolver o seu trabalho ou desenvolver uma profissão. Caso não tenha acesso à alimentação, ele não terá muitas vezes nem condições físicas de desenvolver uma atividade de trabalho. Então, é importantíssimo nesse sentido. Os bens de consumo, se aquela pessoa tem renda ou aquele grupo de população tem renda, para ter acesso a bens de consumo é outro fator importante para classificar como pobre ou não pobre. Sobretudo, alimentos e bens materiais que ajudam na manutenção ali básica da vida, na sobrevivência. A restrição ao acesso, está ligada à ideia ali dessa renda individual ou familiar, se a pessoa tem dificuldade de acesso aos serviços ou não há geração de renda para essa pessoa, ela também estará classificada ali dentro desse conceito. E aí nós temos as imagens para ilustrar para nós esse conjunto de serviços que nós chamamos de básicos para que a população tenha qualidade. O saneamento, a saúde, a educação e o acesso à energia elétrica, que infelizmente em algumas partes do território brasileiro ainda tem muitas pessoas que não têm acesso a esse conjunto de serviços de forma adequada. E aí, pensando nesse sentido, nós temos uma definição, segundo o Banco Mundial, de um indicador que é chamado de linha da pobreza. O que o Banco Mundial leva em consideração? A renda, Um indivíduo é considerado extremamente pobre quando ele tem uma renda menor do que 1,9 dólares ali, ou aproximadamente R$10,80. Então, é muito abaixo daquilo que é possível para a pessoa conseguir manter o mínimo de condições de vida. E aí existe então essa classificação. A linha da pobreza seria esse limite, estabelecido pelo Banco Mundial. Que fatores que vão influenciar na questão da linha da pobreza? São diversos os fatores, é um conjunto de fatores. Não é algo isolado ou separado, mas um conjunto. E aí nós vamos ter entre eles os políticos legais, dependendo da forma como a política se desenvolve num determinado território, ela vai influenciar na possibilidade da população ter ou não acesso a serviços. Fatores econômicos, como a geração de renda e trabalho, fatores socioculturais, acesso à educação e tudo mais, fatores naturais também podem desencadear essas características, problemas de saúde, fatores históricos e insegurança, ou seja, um conjunto de condições que podem dificultar a vida da população e levar essa população à pobreza. Se não tem acesso a serviços, terá dificuldades, portanto vai estar classificado ali como pobre. Importantíssimo analisar. E dentro dessa história do Brasil, o que nós vamos ter ali? Vários fatores que geraram desigualdades, Entre eles um destaque ali para a questão da abolição da escravatura, que vai acentuar as desigualdades, porque as pessoas que recebiam a liberdade não era promovido a eles nenhum tipo de serviço básico mínimo para a manutenção da vida. Então aí gerava muitas dificuldades e levando essas pessoas a uma condição de pobreza sem acesso a produtos e serviços. Aqui uma lista de municípios da região Nordeste, principalmente, que é onde está concentrada a maior quantidade de pessoas abaixo da linha de pobreza, e situações como pandemias, e no caso específico do coronavírus, podem acentuar ainda mais essas desigualdades. Nesse vídeo nós falamos sobre a geografia da pobreza no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!